Boa noite, estamos ao vivo para mais uma live aqui com uma coautora do livro Seguras de Si Vivendo de Propósito. Hoje nós vamos estar com a doutora Rose, que é biomédica, dona de uma clínica especializada em estética íntima, feminina, corporal e facial. E hoje nós vamos estar conhecendo um pouco da história dessa mulher, que tem uma história incrível de resiliência. E nós vamos falar justamente sobre como construir resiliência para uma vida realizada. E qual que é o nosso propósito? Vi que você já está entrando aqui, Rose, já vou te aceitar, eu acho que agora deu certo. Qual que é o propósito da nossa live? Todas essas lives que nós estamos fazendo com as coautoras extraordinárias que fazem parte desse livro, Seguras de Si, Vivendo de Propósito. O nosso objetivo é um só. O nosso objetivo é levar, através das histórias, através da transformação da vida de outras mulheres, o impacto, o ensinamento, o conhecimento, a inspiração, o encorajamento, né, a força, para que outras mulheres que possam estar passando pelos mesmos desafios que essas mulheres já passaram e já superaram, elas poderem aprender a como superar também esses desafios. Então, cada história conecta com um momento, com um desafio que foi superado, que está relacionado a você se tornar mais segura de quem você é, de você atingir o seu máximo e você viver uma vida com propósito. Eu vi que a Rose já chegou. Eu vou só colocar aqui nos comentários, tá? O tema da nossa live: resiliência para uma vida realizada. Deixa eu fixar aqui e vamos entrar com a... Ainda vi que já tem algumas pessoas entrando. Tá chegando, acho que tá conectando. Vou encaminhar aqui também para algumas pessoas. Agora é só você aceitar aí, Rose, para você entrar ao vivo comigo. Igual a gente fez ontem. A Karina também deve estar chegando. O nosso objetivo é todo mundo que está entrando aí já clica nesse aviãozinho que está aqui embaixo e envia para todos os contatos de mulheres que você tem, mulheres principalmente que você sabe que tem uma história de superação, mulheres fortes, mulheres que já passaram por situações e superaram, e hoje elas podem impactar a vida de outras mulheres com a sua história. Mesmo que ela ainda ache que a sua história não é suficiente, mas eu tenho certeza que cada uma tem uma história de superação que pode impactar outras vidas. Ó, a Karina também já chegou. Já tá aí, Rose. É só você aceitar. Pronto. Tô vendo a tela. Tô vendo aqui, Rose. Pronto, Aí! Pronto! Maravilhosa! Maravilhosas! Karina também conseguiu entrar. Vocês estão que me bom. ouvindo, gente? Tô. Sim, isso, Ótimo. ok? Ok também, Rose. Seu áudio tá ótimo.
Então tá bom, gente. Eu tava na correria aqui, só dei um. Ontem eu tava mais bonitinha, sabe? Ah, meu Deus, Tá modesta ela, toda maravilhosa, gente. maravilhosa. Pois é. Mas hoje foi corrido, graças a Deus, né? Mas eu sabia que hoje ia dar certo, deu certo. Estamos aqui. Estamos aqui. Então agora o Instagram ele vai entregar um pouco aí para as audiências também de vocês. Então pode compartilhar, Rose. Você pode clicar nesse aviãozinho aqui também e Tá, vai aparecer todo mundo que está no seu direct aí. Então pode encaminhar para as pessoas irem entrando. Quem está entrando ao vivo aqui também pode compartilhar para o Instagram entender que a gente está ao vivo, tem pessoas entrando e a gente começar a falar desse projeto que nasceu no coração de Deus, né? E a gente tomou posse desse projeto para que mais mulheres possam ter voz através da sua história, impactar mais vidas, né? E amém. também ter mais autoridade dentro do que ela fala, né? E poder trazer isso dentro da sua jornada como empresária, como mulher e fortalecer ainda mais o seu posicionamento. E Rose, eu acredito que nada é por acaso, a gente se conectou justamente através de uma live de uma outra coautora e que Sim, trouxe você. Então, eu e a Karina, a gente fala que a gente está muito tranquila realmente com esse projeto, porque não é a gente que está escolhendo as coautoras, é Deus, né? Então, ele vai nos conectando com mulheres que às vezes a gente está assim. A gente fica até às vezes um pouco encantada com isso, porque vem mulheres que complementam a história uma das outras, que traz histórias sensacionais e a sua, de verdade, é uma história que impactou muito a gente, não é, Karina? Quando a gente ouviu, a gente ficou realmente impactada com toda essa sua resiliência, né? Tudo que você construiu na sua vida. E é um exemplo realmente de que nós não somos o que acontece conosco, mas o que nós fazemos com o que acontece com a gente, né? verdade. Então, eu acho que esse é um exemplo. Então, Rose, eu vou te convidar a se apresentar, falar quem você é, o que você faz, o que te trouxe a participar desse projeto também, né? E falar assim, bem resumidamente, para a gente não abrir muito, né? Deixar aquele spoiler, aquele gostinho de quero mais para todo mundo que está assistindo e que vai assistir essa live também, que a gente coloca em outros canais, poder ter o desejo de conhecer ainda mais a sua história, né? Ou estar participando também desse projeto conosco. Gente, primeiramente, né, agradeço a Deus em todos os momentos da minha vida, nos bons e ruins, e agradeço a Deus pela vida de vocês e por ter conhecido vocês também. Já começo me emocionando, tá? Mas Deus é maravilhoso o tempo inteiro, né? E, gente, não é para acontecer isso. Eu sou bem forte, tipo, raro vocês me verem, tá? Mas boa noite a todos que estão presentes nessa live, tá? Desejo, assim, uma noite maravilhosa e que algumas palavras que hoje a gente venha falar, venha tocar em vocês, né? E esse projeto que a Ludmilla e a Karina trouxe para mim realmente um presente de Deus para mostrar para as pessoas que o sonho ele não pode morrer, né? O teu sonho só vai deixar de acontecer se você também se deixar se influenciar, né? Porque a gente encontra no meio do caminho muitos nãos, né? Muitas pessoas que desacreditam no nosso potencial, principalmente uma menina, né, que nasceu ali no Pará, que saiu do Pará com 15 anos, né, que foi para Minas, casou, teve 3 filhos maravilhosos que Deus me deu, e de repente, nisso tudo, depois que eu vi que eu já tinha me doado muito em relação para a família, né? Eu precisava realizar os meus sonhos.
Lá eu já comecei a realizar meus sonhos, que é a área da saúde. Eu vim nesse mundo para cuidar. Eu adoro cuidar das pessoas, eu adoro deixar a pessoa perto de mim mais feliz. E na saúde eu encontrei isso, porque não tem coisa mais frágil quando encontrar uma pessoa quando ela está enferma e você tem alguém para dar apoio. Então, na área da saúde e agora na área da harmonização, além de compartilhar esse amor que eu tenho, né, essa empatia que eu tenho com o próximo, eu compartilho a minha profissão, meu trabalho com mulheres ali que têm a baixa autoestima, que não acredita mais em si, que acha que depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50, o sonho acabou. Gente, não acabou. Enquanto você respirar, enquanto há sopro de vida, tá? Há o quê? Há sonhos a ser realizados, independente da idade. Tem gente que chega, doutora, eu não vou fazer uma faculdade porque eu já estou com 45 anos. Gente, eu continuo estudando, eu continuo me especializando. Agora eu estou numa outra residência ali, com cadáveres frescos, respeitando cada ser humano que um dia foi ali, que tem uma história ali, e eu tô ali tocando nele e sentindo a história do que foi o passado, do que foi a vivência. Então, assim, não morre, sabe? Então, nesse livro que vocês me convidaram, é para falar um pouco dessa resiliência de mulheres. Mas a palavra resiliência, falando assim, ela é bonita, né, de se ouvir. Nossa, uma mulher resiliente, uma mulher forte. Mas eu quero dizer também para vocês que resiliência, ela dói. É uma palavra também que dói. Ser uma mulher forte o tempo todo dói. E não é feio chorar, não é feio dizer que está com medo, não é feio dizer que não vai conseguir ou desistir e voltar atrás, né? Eu sempre falo que quando você não está seguro e dá 2 passos para trás, é Deus te dando um impulso para você dar mais 2 passos para frente. Eu senti toda essa insegurança, mas eu colocava em primeiro lugar assim, Deus, tu não vai me fazer desistir. E aí eu vim parar na nossa querida e linda Santa Catarina. Hoje estou aqui há 20 anos. Agora eu sou um pouco paraense, mineira, catarinense. Eu acredito que perdi minha nacionalidade, porque às vezes eu chego em Minas, as pessoas falam, você é da onde? Eu chego lá no Pará, você é da onde? Eu estou aqui, você é da onde? Eu sou do mundo, eu sou do lugar que eu me coloco e estar, tá? Eu sou do lugar que eu me coloco como uma pessoa importante. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que vocês têm que se amar primeiro, se valorizar primeiro, para que as pessoas possam ver isso em você, né? Se você não se valoriza, se você diz, como é que é seu trabalho? Eu tô indo, né? Não, meu trabalho é maravilhoso. Eu não posso te dar uma expectativa assim, mas eu posso te fazer isso, isso. E a Rose veio para Santa Catarina sem conhecer ninguém. Eu não tive apoio, né? Eu não tive apoio. Eu tive apoio assim de oração da mãe. Eu falo nenhum apoio assim financeiro, sabe? Mas eu tive apoio da minha mãezinha às 5 horas, que eu sei que ela acorda todos os dias para orar. É esse Deus que cuida da gente. Eu tive apoio das pessoas que me amam dizendo: você vai conseguir. Dá medo, como eu falei, dá. Mas eu cheguei, em uma semana eu já estava trabalhando no laboratório, das referências aqui, pioneira da região. E lá eu fiquei 8 anos. Lá eu peguei essa oportunidade de trabalhar e com o meu trabalho fazer mais faculdade, me especializar. Aí me formei, porque eu conheci
A educação especial, uma coisa que mexeu grandiosamente no meu coração, que eu nunca tinha visto tantas pessoas juntas, com tantas síndromes, com tanta dificuldade de locomoção, de... Gente, eu olhei e fiquei, gente, eu quero conhecer mais esse mundo. Porque o mundo que eu vivo, eu tô chorando, eu tô lamentando porque às vezes não deu certo. Tem pessoas que tá agradecendo porque tá vivo, tá numa cadeira de roda, eu não consegue falar. E a educação especial me ensinou a ser mais humana, a ter mais empatia, a saber que as coisas vão chegar para mim na hora certa, no tempo de Deus. Às vezes a gente se frustra muito porque a gente espera o quê? Que as coisas aconteçam no tempo do homem, no nosso tempo. E Deus tem um tempo para todos. Ele te prepara para isso. Então, às vezes, não é que está demorando para você, é que Deus está preparando algo tão grande que você tem que passar por processos para você chegar lá e dar o seu melhor. Que Ele quer essas mulheres preparadas, né? Então, eu falo sempre o seguinte: não, resiliência é bonito, mas dói. Eu já tive momentos que eu chorei sozinha, que eu não tive um abraço da família, porque eu estava só aqui em Santa Catarina, dentro de um quarto. Noites estudando, porque eu queria dar o meu melhor. Eu não posso ficar para trás, eu quero ser aluna, a melhor aluna dessa sala. Eu quero dar o meu melhor. Eu quero que esse povo veja que eu também sei, né, fazer as coisas da melhor maneira, da melhor forma, da melhor profissionalismo. E para isso você tem o quê? Dedicação, abdicação. Você tem que fazer escolhas. E muitas vezes escolhas é difícil. Você tem que escolher. O que você quer para a sua vida? O que você espera daqui 2, 3, 5, 10 anos? Não é verdade? Então, o que eu esperava? Eu não queria ser a Rose, que ia passar a vida inteira fazendo análise clínica. Eu sonhava ter a minha clínica. Eu trabalhei com outros médicos, eu trabalhei em hospital, eu trabalhei me dedicando muito a isso. Mas eu sonhava ter minha clínica. E te digo mais, gente. Hoje eu tenho a minha clínica. Ela começou assim, pequenininha. Mas ninguém me viu à noite eu pintando parede de madrugada. Eu não tinha condições ainda de pagar um pintor, mas eu era pintora. Eu ia lá no Pinterest, eu ia lá no YouTube, como é que faz parede ali com flores, entendeu? Eu colocava essa mãozinha que o povo dizia, macia, macia nada, tá? A gente pintava, a gente lavava, era de madrugada, 3 horas. E no outro dia, sorriso na cara, mas ninguém sabia o perrengue da noite. Então, assim, são escolhas. E eu te pergunto hoje à noite, qual é a sua escolha de vida? É ficar se lamentando? Porque, gente, hoje nós estamos num mundo meio... tá totalmente louco, sabe? As pessoas não sabem o que querem hoje. Um dia quer uma coisa, amanhã quer outra. Um dia tá triste, a depressão tá tomando os corações de muita gente. Tem muita gente aí que não consegue dar amor pro próximo, abraçar e dizer, poxa, eu não posso te dar uma ajuda talvez financeira, mas eu posso te dar um abraço. Às vezes você não sabe o quanto que uma pessoa está esperando receber um abraço e dizer, você é especial, né? É isso que eu trago para minhas clientes, para minhas pacientes. Elas são recebidas assim, com muito amor, todas ali na porta. Eu abraço, elas podem relatar isso. Eu digo, seja muito bem-vinda. Meu dia está tão feliz porque hoje você está aqui comigo. Porque hoje eu vou te atender, né? E as pessoas precisam disso hoje. Não é só algo mecânico. Também não é algo só humanizado. Como um todo, eu tenho meu profissionalismo, a doutora Rose, que faz harmonização,
ali da Clínica Núrio, com a equipe aqui, e a doutora, que também escuta, que é psicóloga, mas eu escuto com o coração. Muita gente não escuta com o coração. Ai, que tá? Eu conquisto, muitas pessoas me perguntam, ai, doutora, você tem paciente? Tem, de longe tem. Ontem eu estava com 5 pacientes de Itajaí, enfrentando o trânsito, que estava uma loucura, gente. Ficaram aqui comigo para fazer procedimento. Por que essas pessoas vêm de longe, enfrentar trânsito? Vim aqui em Porto Belo, porque não é só um atendimento. Eu olho num todo. Não é só uma harmonização. Eu não quero mudar a essência de vocês. Eu não quero mudar a fisionomia de vocês para vocês olhar no espelho e não se reconhecer. Eu quero, tipo, o meu lema é: eu trato marcas mantendo as suas expressões. Ou seja, eu trago o amor próprio ali, a pessoa volta. Então, eu escuto e muitas vezes a pessoa avisa, eu quero o financeiro. O financeiro é consequência do que tu faz hoje. Eu estou plantando. A minha clínica, ela vai fazer 5 anos. Eu ainda estou plantando, tá? Mas em 5 anos ela já cresceu muito. Em 5 anos a minha cartela aumentou. Mas eu comando tudo isso sozinha. E às vezes eu, novamente, a Rose dos 12 anos, que cuidou, que a minha irmã Gleice está aqui, ela me chama de mãe. E ela tem 43. Eu falei, nossa, para eu ser mãe de uma mulher de 43, por quê? Eu cuidava dela desde os 12 e dos meus irmãos. E o que me fez continuar em Santa Catarina? Por que não estar perto dos meus filhos? Porque meus filhos vieram comigo, mas quis voltar. Não se acostumaram aqui. E eles achavam que eu deveria voltar. E eu disse, cara, eu não posso voltar para trás, eu tenho um sonho. E esse sonho também foi pelos meus filhos. Eu queria dar um exemplo para os meus filhos que quando você é algo e que é forte, coloca na mão de Deus, pode passar o tempo que for, ele vai te honrar. E hoje, tipo, muita gente me falou, gente, quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, eu estava com 30 anos. 20 anos, eu tô com 50. Eu recebi propostas recentes. Eu poderia aceitar, né? Seria um caminho mais fácil, né? Um caminho assim, e aqui ninguém vai saber. Dali a pouco eu tô com um carrão de luxo, eu tô com uma mansão. Só que assim, eu tenho princípios. Meus pais me ensinaram isso. Minha mãe me ensinou isso. Seja uma mulher de princípio. Seja uma mulher que cure. Seja uma mulher que inspire outras mulheres. Eu tenho uma filha de 30 anos, um filho que veio falecer com 22 dias de nascido, hoje ele estaria com 29 anos, e tenho o caçula com 25 anos. São a alegria da mamãe, né? E isso, eu trago essa história aqui de superação, de resiliência, para que meus filhos se orgulhem da mãe, né? Porque a mãe não quis voltar para Minas, não foi por eles, mas a mãe quis ficar para poder ver para eles que eles podem conseguir fazer as coisas deles e eu também estar perto. E o mais legal de tudo isso, que eu vi que a distância me aproximou. Olha só, a distância me aproximou dos meus filhos. Meus filhos moram em Minas, eu falo com eles todos os dias, tudo que acontece, mãe, liga para a mãe. Mãe, eu vou comprar tal coisa, o que você acha? Mãe, aconteceu isso, me dá um conselho. E eu me sinto honrada.
E não é só meus filhos, olha que coisa mais legal ainda. Minha mãe liga para mim. Minha mãe tem 71 anos. Filha, tá podendo falar? Sim, mãezinha. Ok, pode falar. Filha, eu queria um conselho. Minha mãe pedindo conselho para mim. Sim, gente. Eu queria fazer isso. Eu tô querendo colocar tal coisa na minha casa, tal isso, tal investimento. O que que você acha, minha filha? Tu acha legal? Mãe, vê aí em relação a isso. Então, assim, eu sinto que eu sou um porto seguro, sabe? Da minha família que vem pedir um conselho, que vem, né? E isso eu tenho que ser forte, porque muitas vezes eu tô fraca, mas eu não digo, não quero preocupar minha família que tá longe, certo? Se eu vivi 20 anos ali, né? Hoje a Rose com 50 anos, a Rose se garante, gente. Já passei muito perrengue, já comi aqui. As pessoas acham assim, em Santa Catarina tá milionário. Chegou em Santa Catarina, tá milionário. Eu disse, sim, gente, qualquer pessoa pode chegar aonde quiser, desde que trabalhe, desde que honre, né? Trabalho justo. Em qualquer lugar, não é só em Santa Catarina, você tem que trabalhar, você tem que ter controle financeiro, etc. E foi assim, tá, gente? E eu só digo o seguinte, eu tenho uma frase que eu sempre uso e falava para mim nos momentos assim. Rose, usa esse momento agora que você tá chorando, que tu tá achando que tu não vai conseguir. Usa esse momento agora, dê uma pausa, né, na mente e diga para você mesmo. E eu falava, Senhor, eu não comecei com oportunidades, eu comecei com coragem. E é isso, gente. Uau! Bora. Incrível, Rose. Olha só, gente, só nessa live quantas coisas nós já podemos. Eu fui anotando algumas coisas aqui, né? Quantas coisas nós já aprendemos aqui com esse breve resumo, né, Rose, de tudo que você já viveu. Então, eu não tenho dúvidas de que esse capítulo da Rose vai ser assim. Eu acho que já pode, gente, quem for ler, já lê com o lencinho na mão, É, né, para é, chorar, já. para se emocionar. E caderno do outro lado e caneta para anotar os insights, para já sair desse capítulo assim, com uma outra mentalidade, com muito aprendizado. E eu tenho certeza que vão ser muitas vidas transformadas com a sua história, Rose. Ai, glória a Deus por isso. Eu quero agradecer a minha tia também aqui, tia Rose, que tá também minha charazinha aqui. Tia Rose foi uma mãe também para mim nos momentos que, quando eu perdi meu pai muito cedo, e a minha mãe ficou bem debilitada em relação à perda do meu pai. Minha mãe era muito jovem, então eu tive um apoio muito grande dessa tia que eu amo também. E é isso. O mundo tá aí, as escolhas estão aí, né? Então eu digo o seguinte, eu não gosto de pessoas que se fica se vitimizando, sabe? Aquela coisa, isso me incomoda muito, porque qualquer trabalho que você venha começar, dignamente, é honrado. E aí, através desse trabalho, você vai realizando seus sonhos. Então, eu, ali no laboratório, quando eu trabalhava, eu estudava, através de eu conhecer as pessoas especiais que eu amo de paixão, meus alunos que moram aqui, da PAI. Eu trabalhei na PAI de Balneário Camboriú e na PAI de Itapema. E aí eu me formei em pedagogia, me formei em educação especial, me especializei em psicopedagogia e em educação para estar com eles, para conviver ali. E eu queria sentir, tá? Então, se eles caíam no chão, eu caía para sentir. Se eles estavam surtando, eu estava ali do lado, quietinha, sentir. Mas eu tinha meu sonho, assim, cara, a área da educação especial
é educação, mas ela não deixa de ser saúde, saúde mental, né? Saúde ali humana, saúde de espírito e acolhimento. E através da educação especial, quando eu estava trabalhando, trabalhei 10 anos com crianças especiais, adultos, de 3 aninhos até os 70 anos, eu tinha alunos assim, tá? E então eu estava estudando para ser biomédica. Eu quero ser biomédica, eu quero me especializar. E enquanto eu fazia biomedicina, eu conhecia na área da saúde muitos amigos meus médicos, assim, e eu dizia, ai, deixa eu fazer teu curso. Ele, não pode, você ainda não é formado. Ah, mas eu faço, você não me dá nada de certificado. Eu te ajudo aqui. Eu sou a sua auxiliar. Eu vou só te auxiliar, tu não vai me dar curso. Mas nesse auxílio eu ficar, entendeu? Olha, quando eu fazia o curso, eu fazia assim, o curso legal, rápido, a especialização e estudei muita anatomia humana e ainda continuo estudando. Agora estou, como eu falei, na segunda residência com meus amigos queridos que estão ali, que viveram uma vida, que tem uma história, que são os cadáveres, né? E eu só tenho a agradecer eles também por me proporcionar a ter conhecimento através do corpo deles e, e através desse conhecimento eu trago para o meu trabalho, porque aí eu tenho uma visão muito ampla do corpo humano, tanto por fora como por dentro, como trabalhar, como injetar, como nosso rosto é muito vascularizado, como evitar pegar uma veinha, como não deixar hematoma, mas assim, sempre muito explicado para as pacientes que nós somos humanos, cada humano é único, cada pessoa reage de uma forma. Antes de entrar na minha sala de procedimento, eu deixo muito bem explicado, tiro qualquer tipo de expectativa louca. Eu quero parecer com a Angelina Jolie. Amor, teu rosto é mais redondinho. Eu também queria, né? A gente pode melhorar alguma coisa, tá? Mas a gente não pode quebrar e refazer, mas eu posso melhorar. E eu tenho um rapidinho, gente. Eu fiquei tão feliz essa semana e essa doutora vai estar amanhã aqui comigo, às 8 horas da manhã, já fazendo ali o retorno dela, que ela fez 7 dias. E ela contou uma história para mim aqui, e ela contou nos stories, talvez ela queira fazer amanhã um story, que ela está muito feliz com o resultado. E ela disse, doutora, me te indicaram você. Eu já estava muito apreensiva. Eu passei por vários profissionais, eu passei por uma médica dermatologista renomeada e eu saí de lá chorando. Falei, foi, por quê? Ela disse que o meu rosto não tem jeito, a não ser um lift cirúrgico. E eu falei, nossa, é muito invasivo, né? Eu vejo, eu tenho um paciente porque eu faço pós-operatório de lift, de todos os pós-operatórios aqui da doutora também, que é uma cirurgiã plástica, então ela manda aqui para a clínica, e a gente vê que é extremamente invasivo. Eu pego esse tipo de caso. Só que no caso dela, ela disse, eu tenho 43 anos. Ela disse para mim que não tem jeito. Quando eu chegar na tua idade, quando eu tiver 60, 70, eu tô o quê? Acabada. E ela é uma médica muito vaidosa. Aí eu ouvi a história dela e eu falei assim, o que que te... isso, tal, o meu queixo tá caído, tá isso. Falei o projeto para ela, levei ela na frente do espelho, nós vamos fazer isso aqui, vamos isso e isso. O que que você acha? Confia em mim? Posso fazer esse planejamento com você? Pode. A honra e glória de Deus. Ela ficou tão linda, ela está tão feliz. E ela disse assim, doutora, a doutora lá ia me cobrar mais de 50 mil. Eu disse, oh, Jesus! Eu falei assim, o meu não chega nem perto dos 50 mil, mas tá aí. Um resultado natural, um resultado que ninguém diz que tu fez algo, né? Um resultado que só vai te dar ali mais para frente, como tem estímulo de colágeno, essas coisas, mais resultados legais. Amanhã ela estará comigo. A gente vai fazer ali uns stories. Quem quiser
E eu já convido que veja lá no meu story essa história legal dela. E Muito eu bom. fico muito feliz, muito feliz. Quem tiver seguindo aqui, né? Quem é seguidor aqui do nosso perfil, né? Segue também lá a doutora Rose, segue a clínica É Núrio, clean. né? Para vocês conhecerem. Isso. Isso. E quem diria aquela menininha, né? E hoje vem doutores, vem pessoas assim que, claro, a gente tem todo um termo ali de respeito com imagem, alguns permitem, outros não. A gente tem ali um contrato, tudo muito esclarecido do que será feito, termo de consentimento, termo de responsabilidade, termos de imagem, alguns permitem, outros não, mas eu só tenho a dizer para vocês, eu dou glória a Deus, eu tenho pacientes maravilhosos. Eu não preciso ter aquela quantidade de pacientes, eu tenho qualidade. Eu sempre falo, quantidade, você, sabe? Parece assim que você está. E você vê isso por aí. E eu me assusto quando eu vejo profissionais oferecendo aí um botox, um preenchimento, meu Deus, por 400, 500 reais. Eu falo, Senhor, eu não compro o meu produto nem por isso. Mas Deus guarde essas pessoas. Eu quero sucesso para todo mundo. Eu não sou uma pessoa, eu acho que tem campo e trabalho para todos. Quando se tem um diferencial, né, Rose, não tem por que ter essa comparação, né? Não, Rose, e deixa eu, para a gente ir caminhando para o nosso fechamento, né? claro. Se você puder deixar uma mensagem, assim, final para as pessoas que vão ler esse livro e para as pessoas que, de repente, têm uma história, mas têm receio. Será que essa história eu devo contá-la dentro de um livro? Né? O que que eu preciso? Nossa, porque tem muitas mulheres que pensam assim, né? Escutam a sua história aqui e pensam assim, nossa, mas a história da Rose né, tem várias chaves, ela teve várias viradas, né? Ela conseguiu ter uma clínica. E a minha história não é assim, não chega nem perto, né, da Rose e tal. Que mensagem que você deixaria para essas mulheres? Gente, princesas, eu gosto de chamar as minhas, assim, minhas princesas, não importa de onde você começou, importa até onde você decidiu chegar. Não importa de onde você começou, não importa de onde você veio, não importa como você foi tratada, tá? Não importa as feridas que estão ali, tá? Importa aonde você quer chegar, o que você quer fazer com o que fizeram com você. O que você quer mudar na história da sua vida para não se repetir com você, para você não ser vítima, para você não ser uma coitada, para você não se frustrar, para você não ter expectativa muito no outro. Gente, é duro falar isso, mas as pessoas têm muita expectativa, por exemplo, ah, eu dou muito carinho, eu dou muita atenção, eu quero reciprocidade. E às vezes acaba não recebendo. A pessoa, ela se frustra e ela fica ali sofrendo por algo que, tipo assim, que você não pode, eu digo, você não pode exigir amor. O amor é dado livremente. Quando você cobra, quando você exige algo que pode ser dado livremente, deixa de ser encantador. Então, quando você fizer algo para o outro ou para si mesmo, não fique na expectativa. Se a pessoa te reconhecer, a pessoa quiser, né, trazer algo de bom para a tua vida, receba. Em nome de Jesus, receba. Mas se não, ore. Ore por você, ore para a vida da pessoa, vida que segue. Mais uma chave, hein? Ficamos aí com mais um aprendizado.
Tá Rose, bom? muito bom. Muito obrigada pela sua entrega aqui nessa live. Eu acredito que já foi assim, né? Uma entrega extraordinária. Quero convidar todos que estão passando aqui também para conhecer um pouco mais do nosso perfil, né? Pode seguir, conhecer o nosso projeto, que de Sim, repente, né? eu Você amei pode o fazer perfil. parte, você pode convidar outra pessoa para fazer parte, para estar conosco também. Fala Karina, aí quer falar um pouco? quantas pessoas ainda, quantas vagas ainda temos para a construção desse livro, né? Ainda São 8, temos 7 vagas. 7 vagas Então, assim, se você que ouviu isso, ou gravado, ou está aqui ao vivo, porque o que a Rose estava falando, né? Não importa da onde começou, mas aonde você quer chegar. Então, isso é uma desconstrução importante das pessoas entenderem que qualquer história importa, né? A gente vai extrair, né? A pessoa vai ter a oportunidade de extrair da história dela aquela história para esse momento, que vai gerar impacto na vida das pessoas. Então, se você tem uma história interessante de superação, de recomeços, tem uma história de resiliência, de coragem, tem uma história de uma construção de relacionamento, de negócios, né, de transição profissional, qualquer história que de alguma forma fez com que você fizesse assim, nossa, olha onde eu cheguei. E você pode compartilhar isso com alguém. Esse livro é o espaço para isso. Para que você, junto com outras mulheres que também viveram histórias dentro das histórias, possa compartilhar chaves, direções, ferramentas, estratégias. Essa é a proposta desse livro. Que todas leiam um capítulo e saiam dessa leitura com uma nova forma de pensar, uma nova forma de se entender, uma ferramenta, uma estratégia nova, uma direção. Então, a gente está convidando você, nos procure no direct, pergunta, fala, olha, eu queria entender mais esse projeto para ver se de repente faz sentido para mim, que a gente vai ter toda essa disponibilidade para poder conversar com você, inclusive marcar uma reunião para entender esse seu momento, como foi com a Rose. E aí nós estamos sendo presenteados, né, com a história de vida dela e com tudo que ela vai compartilhar. Né, gente? Eu que agradeço de coração, tá? Olha só o que que Deus me presenteou. Duas pessoas maravilhosas. Duas pessoas maravilhosas. E eu só agradeço, porque é cada gente incrível que tem aparecido na minha vida, tá? Porque a gente tem que se permitir também, né? É, Se a gente não se permite, as coisas não acontecem, não né? acontece. Vai, gente, vai, mas vai com medo mesmo. Tá aquela Isso aí. história? Vai, mas Bora vai. com medo mesmo, gente. A vida se vive com medo. A gente não tem como tirar o medo, então bora. É Isso, isso. agora, nesse momento, conte aí a sua história pra gente, conte sua vivência, só faz com que a gente venha a ter mais ainda conhecimentos, encher aí mais o nosso repertório, nosso dicionário, né? E a gente fica muito feliz. Eu, novamente, tenho muita gratidão ali por vocês terem entrado em contato comigo, ter me convidado para esse projeto maravilhoso. Eu amei, assim, o nome do livro, né? Apaixonei, Seguras de Si, Vivendo de Propósito. Realmente, a gente tem que ser segura de si. E vamos aí, né? Viver de propósito, porque tem muito propósito aí para acontecer ainda na nossa vida. Tem. Rose, obrigada pela sua participação. Vamos deixar gravado também, que de repente teve pessoas que não conseguiram estar aqui ao vivo nesse horário, né? Então, Muita nós gente. vamos deixar gravado para compartilhar com outras pessoas, de repente, outros grupos, né? Outras pessoas que não conseguiram estar presente. Então, quem chegou depois aí também no finalzinho, quiser assistir desde o começo, que tem chaves valiosas também ali no começo da live, assistam lá do começo e compartilhe essa live com mais pessoas para a gente alcançar também mais pessoas. E assim que o livro estiver pronto, né, Rose, já está tendo fila de espera já para comprar esse livro que vai ser lançado ano que vem. Acredita que já estão pedindo para mim o livro?
Cadê, doutora? Seu livro já saiu, o livro de vocês já saíram? Eu quero Já ver tem essa fila de espera. história. Gente, calma. Ele está sendo preparado com muito amor, com muito carinho. E ele está no forninho. E quando ele tá. Sabe quando a gente coloca uma carne para assar bem devagarinho? Ela É aquela carne que assa mais devagar e é a mais gostosa, não é? é assim que está acontecendo, né? Com o nosso livro. É Ela tá se desse jeito. amaciando e ela tá no forninho, na temperatura ideal, para quando sair. Gente, já tem, gente, as minhas pacientes já estão aqui aguardando esse livro, cada Que uma já bem. quer esse livro, e graças a Deus, antes dele sair, já temos aí pessoas já Glória a querendo Deus. iniciar um pouco. Eu falo que quando a gente lê uma história, eu, quando leio a história de uma pessoa, eu meio que fecho os olhos e tento imaginar tudo aquilo, sabe? Imaginar a pessoa que ela vem contando e como é bom. Esse livro, eu acredito que ele vai ser isso, sabe? Você fecha o olho e você se entrega e vivencia aquela história. Quanto vai impactar a sua vida? O quanto, porque nós mulheres, eu falo que nós somos fênix. Nós somos empreendedora, mãe, dona de casa, nós que vamos. Gente, nós somos Somos mil papéis. A gente tem somos vários papéis. incríveis. O que que a gente não consegue fazer? Bora com medo mesmo. É isso aí. Beijo no coração Um de todos. beijo, Deus abençoe vocês. E, e vocês tenham aí uma noite incrível, né? Amanhã é sexto, gente. Amanhã, 8 horas, estou aqui de pé para a alegria de todos, para mim também. E obrigado, bom final de semana para todos. E assim que o livro estiver pronto, gente, ele já é sucesso. Já é. Já é sucesso. Beijo, gente. Beijo, fiquem com Deus. E minha família, Tchau. amigos, meus pacientes.